Olá, amigos, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio clipe do podcast Mitos da Gestão. E dessa vez, nós vamos falar de um artista raro, de um talento impressionante e que tem pouca atenção por parte dos brasileiros. Nós vamos falar de Rufus Wainwright. A voz rica e versátil de Rufus Wainwright tem uma familiaridade que lembra o desespero e o isolamento que costumamos associar ao vazio da solidão e ao silêncio ensurdecedor que sempre acontecem depois da morte de uma pessoa querida, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, sua voz traz um consolo, tipo um bálsamo, que acalma as feridas e mantém no ouvinte a sensação de criatividade e de bem-estar emocional. Em 2011, depois de ouvir Cigarettes and Chocolate Milk, uma das canções mais conhecidas de Wainwright, eu conheci o seu quinto álbum de estúdio, All Days Are Nights, Songs for Lulu, que foi gravado em 2010 e comercializado e executado como um ciclo de canções clássicas. Filho dos cantores e compositores Loudon Wainwright III e Kate McCarrigal, Rufus Wainwright nasceu em Nova York em 22 de julho de 1973. Alguns anos antes, sua mãe Kate se mudara de Montreal para Nova York para se apresentar em cafés na cidade, cumprindo uma trajetória bem comum entre cantores folk no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Foi no meio desse circuito fervilhante de música folk nova-iorquino que ela conheceu Loudon. Ambos eram artistas extremamente competitivos, de modo que Loudon e Kate tiveram uma relação tão apaixonada quanto tempestuosa. Esse casamento durou apenas 3 anos, durante os quais nasceram os 2 filhos do casal, Rufus e Martha, que mais tarde também se tornariam cantores. Após o fim do casamento com Loudon, Kate voltou para Montreal, onde seus filhos seriam criados, e onde ela retomou a dupla formada com sua irmã Anna, com quem já havia gravado 2 álbuns. Crescendo num ambiente de grande criatividade e estimulado por Kate, desde cedo, Rufus Wainwright interessou-se pela música. Ouvia sem parar a coleção de discos da mãe e, ainda criança, seus interesses musicais eram bastante abrangentes, variando desde música clássica e ópera até Edith Piaf e Judy Garland, por exemplo. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Passando ainda pela música pop e pelos sucessos que tocavam no rádio naquela época. Essa variedade de interesses e influências em Rufus talvez explique, pelo menos em parte, a originalidade melódica e harmônica presente na arquitetura de suas canções, a grande eloquência dramática dos arranjos e a complexidade da sua persona artística, opondo a uma forte teatralidade camp a melancolia trágica, cortante, do sujeito solitário e outsider. O antigo cantor e compositor Sting já dizia que Rufus estava fora do tempo e por isso ele seria atemporal.
Ele poderia aparecer em qualquer época da música e ainda assim continuaria a ser uma voz única e a ter coisas especiais a dizer. As letras, as alterações dos acordes, a estrutura harmônica das canções são muito sofisticadas para a música pop. E olha, não se trata mesmo de música pop, é algo muito mais refinado e abrangente do que isso. Rufus Wainwright apresenta-se geralmente em dois tipos de shows. Os shows com banda, marcados por uma grandiloquência de arranjos e de vocais, e os shows solo, em que ele se acompanha apenas de um piano e de um violão. Em 2008, ele fez sua primeira turnê no Brasil, apresentando-se com um show solo, voz, piano e violão, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Seu pai, o cantor, compositor e ator Loudon Wainwright III, nasceu em Chapel Hill, Carolina do Norte, em 1946, mas foi criado em Bedford, Nova York. Como grande parte dos músicos da sua época nos anos 60, Loudon começou sua carreira ainda na escola, compondo e cantando ao violão. Em 1970, ele se mudou para Nova York e passou a fazer pequenos concertos em bares e cafés. Nesse mesmo ano, ele assinou seu primeiro contrato com a gravadora Atlantic Records e lançou seu primeiro disco, chamado Loudon Wainwright III. Como aconteceria com muitos outros cantores, ele foi recebido como o novo Bob Dylan, fato que ele mais tarde iria satirizar na canção Talking New Bob Dylan, de 1992. Para o crítico musical Ken Tucker, do jornal The New York Times, Wainwright pode ser definido como um rei ou um príncipe clown dos singer-songwriters idiosincráticos, dedicando grande parte da sua carreira à escrita de canções autobiográficas maliciosas sobre, como ele mesmo define, o que dá errado em relacionamentos e famílias, muitas delas sobre seus filhos, Rufus e Martha. Embora tenha construído uma carreira sólida e respeitada e mantido certa regularidade e coerência ao longo dos anos, Loudon nunca se tornou um sucesso comercial. Seu primeiro álbum foi recebido com grande entusiasmo pela crítica, mas nunca foi um sucesso de vendas. Acaba que ele se tornou mais conhecido nos Estados Unidos pelo sucesso da canção In the Middle of the Road, de 1972, e por uma participação na terceira temporada de uma série de TV chamada MASH, de 1975, onde ele fazia o papel do Capitão Spaulding, um cirurgião cantor. Fortemente influenciado pela morte de sua mãe, esse disco Lulu é uma das expressões musicais mais honestas e trágicas da carreira de Wainwright. E o seu tema principal, o luto pela perda de um ente querido, acaba encontrando bastante identificação por parte do seu público. Olha, a musicalidade, o tipo de performance e a identidade de Wainwright são únicas. Sua recusa em ser definido como um tipo de intérprete, um compositor ou pessoa mesmo, reflete isso, particularmente quando ele explora experiências como morte ou dor emocional de formas pouco convencionais. A decisão dele de lamentar publicamente a morte da mãe, em vez de fazê-lo em particular, e também por um período prolongado de tempo, é um desvio excepcional da norma cultural ocidental de luto público. Em Lulu, Wainwright lamentou a morte da sua mãe publicamente por meses, usando música, texto e as apresentações ao vivo para conectar sua dor com a memória de sua mãe. Desde a concepção do álbum até as suas apresentações musicais ao vivo, Wainwright usou o processo criativo para se debruçar sobre seu luto como uma forma de processá-lo ou trabalhar com ele sem sufocar suas emoções, a fim de superar uma experiência traumática. Além disso, esse luto público serviu como um modelo de comportamento público masculino. Um luto que rejeita o esquecimento, o silenciamento ou a vergonha da vulnerabilidade emocional. Seu significado musical
reside em sua capacidade de se abrir consistentemente à crítica, correr riscos e alienar os consumidores de música popular que não fazem parte de seu grupo de fãs mais devotos. Assim, essa vulnerabilidade é uma presença constante na sua performance musical, assim como um marcador regular da sua identidade como um homem gay. Em uma entrevista por e-mail em maio de 2016, Wainwright localizou o ciclo de canções desse álbum dentro do domínio da experiência profundamente pessoal, bem como o relacionamento intenso e frequentemente estereotipado entre um homem gay e sua mãe. Ele descreveu a relação com a mãe como parte do combustível que criou o fogo na performance, como uma ocorrência orgânica e um tanto espontânea. Ao que tudo indica, o relacionamento próximo de Wainwright e sua mãe moldou seu jeito de fazer música, suas letras e a visão da performance ao vivo. As decisões de Wainwright como compositor, performer e filho em luto resultam na transgressão de desempenhos esperados ou usuais nesse aspecto emocional. Isso fica evidente no processo de composição de Wainwright, uma jornada que cruza fronteiras de gênero, normas estilísticas e tradições de prática de performance. O sucesso de crítica da música de Rufus Wainwright se deve em grande parte à sua compreensão da história cultural e a sinceridade com que ele explora a homossexualidade em suas produções. Wainwright se assumiu para seus pais aos 18 anos e, desde então, se recusa a abrir mão de sua identidade sexual, apesar de fazer parte de uma indústria para a qual a imagem é fundamental. É a franqueza em comum com que Wainwright trata a homossexualidade em suas canções que levou a muitos elogios da crítica e a muitos fãs. Esse é Rufus Wainwright.